Olá, hoje, quinta-feira, 16 de maio, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus me preserve da vida inclinada ao conforto, da língua desenfreada, da mente dispersa, da consciência sem exame, da oração indolente, do desleixo nos sacramentos e do amor por mim mesmo e pelas coisas no lugar de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30. Depois vai para o capítulo 23, do versículo 6 ao versículo 11. Nessa palavra, essa primeira leitura ela narra o momento em que Paulo vai ser julgado no tribunal, em que está presente os saduceus e os fariseus. Então, o tribuno, por não achar absolutamente nada contra Paulo, ele faz Paulo sair, convoca os saduceus, convoca os fariseus e chama Paulo de volta. E aí Paulo exclama no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso e se armou um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Então perceba que há aqui um gesto de sabedoria de São Paulo. Porque São Paulo, diante do tribuno, diante dos fariseus, diante dos saduceus, ele diz uma frase em que sabe que vai gerar um conflito. Começa uma gritaria, a assembleia dividida, e aí a palavra continua, narrando o fato. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Ou seja, São Paulo, ele, digamos, é resgatado dessa situação de conflito e volta para o quartel. E no quartel, na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. São Paulo, por ter intimidade com o Senhor, ele conhece a estratégia do Senhor. Perceba o que a palavra diz: o Senhor se aproximou de Paulo. Por quê? Porque tem intimidade. Então, São Paulo, por ter intimidade com o Senhor, conhece a estratégia de Deus, conhece o plano que Deus tinha para ele. E Deus também tem uma missão, também tem um plano e um método para cada um de nós. Por vezes, nós desconhecemos. Por quê? Porque nos falta intimidade. E quem nos dá intimidade com Deus? O próprio Deus, o Espírito Santo. Essa pessoa que está dentro de nós, com a qual nós nos relacionamos por meio da oração, do colóquio, do diálogo íntimo. E diálogo íntimo não precisa de grito. Diálogo íntimo não precisa de uma voz muito alta. O diálogo íntimo é aquele colóquio mesmo, né? É aquele diálogo de quem está falando perto, que não precisa gritar, quem está falando perto, com a voz serena, sóbria,
Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós e quer nos dar a graça da intimidade. É preciso que a gente faça a nossa parte. O evangelho de hoje é a narração de uma prece. Está em João capítulo 17, versículos de 20 a 26. E em todos os versículos, Jesus ele faz uma prece pelos discípulos, mas também pelos discípulos dos discípulos, pelas pessoas que serão convertidas, transformadas, pelas pessoas que vão aderir a nosso Senhor por causa da pregação do Evangelho, por causa dos atos cometidos pela igreja que Jesus funda e que se fundamenta por meio da missão apostólica. Então perceba, aqui eu quero tirar um trecho para a gente refletir. Jesus diz na sua prece, ele olha para o céu e reza assim: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. E foi por causa da palavra dos discípulos, foi por causa da palavra dos apóstolos, e a sucessão apostólica foi acontecendo, de modo que essa palavra chegou a mim e a você. Os séculos foram passando e essa palavra chegou a mim e a você. Então o Senhor ele está rezando por nós. O Senhor está rezando por você. Está na palavra uma prece que o Senhor fez por você, por mim e por cada um de nós. E ele diz: para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Nosso Senhor, ele faz a prece, ele reza para que obtenhamos a graça de sermos um com Deus. E para sermos um, é preciso convivência, é preciso relação. Quando a gente ama muito alguém que a gente convive diariamente, a gente vai pegando as palavras, o jeito de falar, o jeito de sorrir. A gente vai adquirindo algumas semelhanças com quem a gente ama e convive diariamente. Não é diferente com Deus. E é isso que o Senhor quer. Foi por isso que Jesus rezou, dizendo para que eles estejam em nós, ou seja, para que não seja apenas um abraço, mas para que a gente seja de fato enxertado na videira. E quem nos enxerta na videira, que é Jesus, é o Espírito Santo. De modo que não há hiato, não há intervalo. É integral essa união. E é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. O Senhor já nos deu a graça. Está na nossa mão cultivar. E cultivar como? Com disciplina, que gera consistência. Deus quer. Fica a pergunta: você quer? Faça a sua oração ao Espírito Santo no dia de hoje, pedindo que o Senhor te conceda essa graça diária da intimidade com Ele. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.